primeiro episódio sobre os 10 mandamentos. Se você não assistiu o vídeo que eu explico um pouquinho dessa história, eu sugiro que você pause aqui, volte lá, veja como é que rolou todo esse assunto de Moisés e aí você depois volta aqui para entender o nosso olhar sobre o primeiro dos 10 mandamentos de Moisés. Continue com a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. De maneira resumida, é isso que o primeiro mandamento nos conduz. Mas nem sempre a compreensão foi exatamente essa. Teria sido escrito que Deus era o maior de todos, poderoso, teria sido escrito que Deus estaria alegando ter sido através dele que o povo cativo do Egito teria sido liberto através de Moisés. Mas será mesmo que numa placa com 10 mandamentos teria toda aquela história? Não seria muito mais simples e lógico se Deus simplesmente ordenasse que nós o reconhecêssemos como o grande Pai, como aquele que o ampara, como aquele que nos acolhe? Aqui no Universo de Luz a gente prefere essa versão mais resumida, uma versão de um Deus mais direto, assertivo e que de maneira mais clara e objetiva poderia ter nos feito lembrar que Ele é o maior, que Ele é o soberano, que Ele é o único Deus com D maiúsculo. Volta e meia a gente percebe que há duas formas de escrever a palavra Deus. O Deus com D minúsculo, que seriam as divindades, e o Deus com D maiúsculo, que seria o maior de todos, o Supremo. E esses 10 mandamentos teriam sido ditados, aplicados em placas de pedra, através de um fenômeno que, segundo o Espiritismo, seria a pneumografia. Um sopro, um hálito, vindo do altar da criação, teria sido suficiente para gravar em relevo, em letras, todas essas mensagens, todas essas orientações para que nós, supostamente o povo de Deus, os seus filhos, tivéssemos uma conduta adequada e assim, seguindo essas leis, estivéssemos cada vez mais próximos do que Deus, nosso Pai, Mãe, deseja para todos nós. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e reconhecê-lo como o único, evitando que nós tenhamos devoções, adorações a qualquer outro tipo de expressão de divindade que não seja o Supremo. Nada mais é, no meu entendimento aqui, e pelas pessoas que estão ao meu redor do Universo de Luz, é de que isso é uma declaração formal de que existe o monoteísmo. Que podem existir divindades que são seres intermediários entre esse Deus Supremo e todos nós aqui viventes na Terra. Seriam aqueles seres que alcançaram um grau de luminosidade, de radiância e de força de saber suficientes para servir de guias, de mentores, de interlocutores entre nós, aprendizes da existência, e o grande Senhor, Deus Pai, Rei do Universo. Nesse papel, esses seres seriam deuses com D minúsculo, divindades, mas obedientes, atendendo ao comando do Deus único, soberano e supremo. Além da gente perceber, nesse primeiro mandamento, a orientação acerca do monoteísmo, um segundo ensino nesse mesmo mandamento traz para a gente a percepção de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Quais seriam essas coisas? Vida material, emocional, planos, projetos, sonhos, relacionamentos. Colocar a divindade suprema, a fonte de todo e eterno amor, num patamar de grande, de maior de todos, aquele eleito. Porque a partir dele, a partir deste amor, os relacionamentos, a materialidade, os projetos e sonhos podem se concretizar. Na minha alma eu entendo Deus como se fosse, analogamente, um grande rio. Um rio imenso em que o amor
é o conteúdo. As águas são puro amor. Não é um amor romântico, mas também é. Não é um amor exclusivo das famílias que têm laço sanguíneo, mas também o são. Não é amor só ao trabalho ou à natureza, mas tudo isso junto. O amor, aquela emoção que a gente percebe dentro do nosso ser, a partir do momento em que nosso sorriso nasce de maneira espontânea, natural. Seja por um evento externo, ou seja simplesmente por alcançarmos um momento que seja de paz interna. Quando a gente quer ouvir Deus, a gente olha para a gente e silencia todo o ruído externo e o barulho mental. A gente consegue ouvir aquele barulhinho simples da circulação do amor de Deus em nós. E não é à toa que quando a gente fala sobre Deus e amor, a gente projeta mentalmente a imagem de um coração. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento porque ele é básico. É a partir dele em que toda a edificação positiva será sustentada. É a partir da consciência de que com Deus a gente pode experimentar tudo na vida, mas sem Ele a tendência é que o amargor nos chegue. Deixarmos de ser subservientes às situações da matéria, às coisas, sejam do trabalho, seja de relacionamento romântico, seja de saúde, e colocar o grande Pai Eterno acima, fará com que Ele receba de nós a autorização consciente e voluntária para que Ele possa agir sobre todas as coisas. Mas se afinal foi Ele que tudo criou, nada que existe é fora de Deus. E sendo Ele o autor de tudo, Ele será o melhor autor da nossa vida em amor. Pense um pouquinho sobre isso. Agora me responde aqui. Você consegue colocar o amor que você tem por Deus no patamar que Ele merece estar, como eleito, o mais importante na escala de amores da sua vida, o amor que você desfruta com o divino, no lugar que Ele merece? Escreve aqui. E se você tem dificuldade de colocar Deus nesse lugar, escreve aqui também que eu posso te ajudar. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Lembre-se, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo. Se puder, escrever, comentar, sugerir para os seus amigos para que nos acompanhem nesse especial, os 10 mandamentos de Moisés. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!